Olá, Leão! Como que vocês estão? Eu vim aqui fazer uma orientação para essa semana, para a primeira semana de junho. Então, primeiro eu gostaria de comentar que a gente está na fase da Lua Nova. A fase da Lua Nova ela é muito positiva para que a gente comece a elaborar aqueles projetos que a gente quer colocar em prática. Então, se a gente, por exemplo, quer começar uma dieta, ou quer começar um plano de exercícios ou um trabalho novo, esse é o momento para já começar a pensar como que a gente pode pôr isso em prática. Como que a gente pode finalmente deixar de sair do campo do pensamento e ir para o plano concreto. Então eu acho que é uma fase muito positiva para colocar todos aqueles pensamentos que a gente tinha na semana passada, né, na fase da lua minguante, de realmente ter uma postura mais meditativa e agora ter uma postura mais ativa. É como muitos falam, né? É o momento de plantar a semente. Então, eu vou tirar aqui algumas cartas, né? Pra gente ver como que vai ser a energia para essa semana. Ok, Leão? Vamos lá. Leão. Primeira semana de junho. Vamos lá. Se você se interessar, também pode ver o seu signo ascendente ou lunar. Vamos lá. A primeira carta que sai é um leãozinho. É uma carta que está associada ao signo de vocês. Então, a carta da força, ela traz muito, vários aspectos positivos que pode falar tanto da coragem, da determinação, da bondade. Mas eu vejo muito essa carta como um domínio. É como, se você for ver aqui a expressão dessa mulher, ela está dominando esse leão com tranquilidade, de uma forma pacífica, não de uma forma conflitiva ou... enfim, com certa dificuldade. Aqui ela domina com muita facilidade. E o que esse leão pode representar? Os instintos, pode representar os nossos próprios instintos ou as dificuldades que a gente enfrenta ao longo da vida. Então, aqui traz muito uma mensagem de que para que a gente conquiste algo, para que a gente então compreenda uma determinada situação, é necessário a gente dominar nossos instintos que podem atrapalhar, que podem interferir numa boa escolha, numa boa decisão, ok? E esses instintos aqui que a gente pode estar comentando, podem se tratar justamente dos nossos instintos mais primitivos, aqueles que controlam a gente, que sabotam a gente. Então pode ser um vício, pode ser um tipo de padrão específico de se relacionar, de forma de se relacionar, que escraviza a gente, uma relação codependente, por exemplo. Então, nessa semana está muito propício a gente começar a enfrentar tudo aquilo que traz um certo aprisionamento, pode ser emocional, pode ser mental. Então, é uma semana muito positiva que a gente saia dessa prisão. E com isso, as coisas a gente começa a vislumbrar as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais entusiasmada, de uma forma mais positiva, né? Então, a partir do momento que a gente, por exemplo, deixa um determinado vício, essa semana, uma semana de lua nova, né? Eu decido que eu vou parar de fumar. Então as coisas passam, a minha saúde passa a melhorar, eu me sinto mais motivado, eu me sinto com mais autoestima. Então para isso é preciso coragem, para a gente sair de uma prisão, para a gente sair de uma situação que escraviza a gente precisa de coragem. Porque com certeza o resultado é muito positivo, a gente tem mais autoestima, quando a gente consegue sair de algo que não está tão bacana na nossa vida, que a gente finalmente dá um basta. Né? Por exemplo, um relacionamento que já não está tão legal, ou então uma situação que a gente sempre está se sentindo inferior, aquela relação que a gente sempre tem que ficar se desculpando, por exemplo. É como se tivesse um desgaste emocional ao longo do tempo que se torna insuportável.
Então, quando a gente rompe com determinadas barreiras, a nossa vida passa a fazer muito mais sentido com a nossa autoestima, com as nossas vontades, né? Muito bacana, é uma semana muito propícia para que a gente corte determinados laços que já não fazem mais sentido. E não só de relacionamentos, mas laços, vínculos, por exemplo, de trabalho, de ideias, que isso já não faz mais sentido e que aprisiona, certo? Vamos ver aqui no deck do Osho uma carta reflexiva, meditativa para essa semana. Vamos lá. Leão, primeira semana de junho. Bem. E a carta que sai é a carta da moralidade. Então, essa carta aqui que traz um determinado aprisionamento, uma carta de... quando a gente vê ela, a gente sente até um baixo astral, né? Apesar de todas as cartas possuírem significado positivo e negativo. Mas nessa estrutura a gente pode perceber que aquilo que escraviza, aquilo que deixa a gente numa posição mais inferior, né? Ela pode estar muito ligada a uma mente que não se renova, a uma mente que está sempre pautada em ideias rígidas, em ideias que não são flexíveis. Então, talvez é necessário coragem, é necessário força para quebrar com todas aquelas ideias que até então a gente acreditava de uma forma muito forte, muito até fundamentalista, e que quando a gente percebe que existe um outro lado, um outro ponto de vista, a gente rompe com isso e surge um novo, surge uma nova perspectiva, uma nova visão das coisas. E isso pode muito se traduzir como funciona a moralidade. Às vezes a gente não vê como as coisas realmente são, como as coisas funcionam, mas a gente tem determinada postura porque aquilo foi ensinado, aquilo foi determinado pra gente. Então veja que aqui, lembra muito uma prisão também, uma postura rígida, aquela de sempre estar servindo a um propósito que talvez não faça muito sentido, um propósito cego, entende? Então, tenha coragem essa semana para enfrentar esse tipo de situação. Essa carta aqui é muito vocês, certo? Não vai ser difícil, porque vem algo bacana pela frente, tá bom? Se vocês gostaram dessa leitura, não esqueçam de avaliar o vídeo e acompanhar as novidades do canal. Um abraço!